Meus queridos irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-lo nesta manhã a abrir a sua Bíblia, se assim você a trouxe, na primeira carta de João, capítulo de número 2. Farei a leitura a partir do verso de número 12 até o verso de número 14. Apenas 3 versículos nesta manhã, para a nossa edificação. Primeira carta de João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 12. Farei a leitura na versão NAA, mas você pode acompanhar na sua Bíblia ou pela projeção. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. E filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. E pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Palavra esta que é eterna, que tem o poder de transformar, de moldar o nosso caráter conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E o nosso pedido, o pedido do Teu povo que se reúne nesta manhã, é que a Tua palavra nos edifique, nos console, nos encoraje, nos traga a alegria da salvação, a alegria dos benefícios que temos em Cristo Jesus, e que também nos faça refletir sobre o nosso avanço na fé, na caminhada cristã. Esse é o nosso pedido, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. As crianças estão aqui nesta manhã? Crianças, se você pegou ali na entrada a sua prancheta para anotações, eu tenho um desafio para você. Antes de eu me dirigir aos adultos, eu quero que você faça 3 desenhos. 3 desenhos específicos, que são de acordo com a mensagem que os adultos vão ouvir e que vocês ouvirão nesta manhã. O primeiro desenho é você, talvez como um bebê, um bebezinho. Talvez você não tenha lembrança como criança, como você era um bebezinho, mas desenhe aí um bebê. Logo depois, desenhe você como um adulto. Talvez na profissão que você quer ser, que você almeja. E depois você um pouco mais velhinho. As crianças vão ter que ter uma imaginação para desenhar essas 3 fases da nossa vida de desenvolvimento. O contexto aqui dessa carta, eu quero lembrar aos irmãos nesta manhã, é que nós estamos saindo dos testes chamados testes da fé ou testes de amor de João. E se você lembra dos últimos sermões que foram expostos na manhã, João estava nos falando: se dizemos que conhecemos a Cristo, mas não obedecemos a Ele, nós mentimos. Um texto um pouco tenso, um texto reflexivo, que nos faz examinar a nossa caminhada na fé. Logo depois ele vem: se dizemos que estamos na luz, mas odiamos o nosso irmão com as nossas práticas e ações e pensamentos, nós também mentimos. Logo depois desse momento de tensão, de reflexão para o nosso coração, de testes, provas, que devemos examinar constantemente como está a jornada da nossa fé, João dá um tipo de pausa, dá um tipo de calmaria. E agora nós temos diante de nós os versos 12, 13 e 14. Temos que lembrar que João está escrevendo essa carta para garantir a certeza da fé. Que por vezes nós precisamos lembrar onde está a segurança da nossa fé, onde está a âncora do nosso barco e a realidade da nossa salvação e como devemos viver desta comunhão que recebemos em Cristo. Antes de adentrarmos no texto, você precisa de uma informação para a compreensão correta desse texto. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Se você notar, João faz uma distinção, uma separação de 3 grupos. No verso de número 12, você tem filhinhos e algumas repetições. Logo no verso de número 13, você tem os pais. E logo no verso 14, você tem os jovens. 3 grupos diferentes. E para que tenhamos a compreensão e a aplicação correta, nós precisamos saber o que significam esses grupos. Alguns estudiosos comentam que João está aqui talvez separando por idade. Mas uma rápida leitura pelo texto não vai parecer muito bem isso.
Outros dizem que ele está classificando grupos distintos para termos uma ideia do desenvolvimento da caminhada cristã. Nós, nesta manhã, vamos focar que João está nos oferecendo as fases, ou os chamados estágios da caminhada cristã. Nós podemos chamar esses grupos dos iniciantes na fé, os novos convertidos, os mais fortes e os avançados, aqueles que já têm caminhado durante um bom tempo, usando dos benefícios de graça aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um certo comentarista, ele vai dizer: a Bíblia deixa claro que a maturidade espiritual não é necessariamente vinculado à nossa questão física, à maturidade física. Alguém pode ser um pai na fé, muito experiente, e ainda assim ser um jovem, como o jovem Timóteo. Experiente, pai na fé, mas jovem, como o apóstolo Paulo tinha as orientações para o nosso jovem irmão Timóteo. E alguém também pode ter 80 anos de idade, 90 anos de idade, mas ser um iniciante na fé, ser um recém-convertido. Assim como em outros casos, irmãos que deveriam ter um evidente crescimento em Cristo, porém caminham com dificuldades na vida cristã, sem a certeza da sua fé, sem domínio próprio, muitas das vezes com muitas falhas e dificuldades, sem evidenciar um bom testemunho. Porém, o convite nessa manhã é que você avalie diante desses grupos e sonde as áreas da sua vida onde nós precisamos amadurecer. Porque certamente nós somos adultos, mas existem algumas áreas ainda da nossa vida, dentro da fé, que precisamos desenvolvê-la. Não mais tratá-la como criança, mas desenvolvê-la e direcioná-la para uma experiência maior diante da graça e da fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, eu quero pensar com você nessa manhã sobre o crescimento que temos em Cristo. O crescimento que temos em Cristo. Note na sua Bíblia no verso de número 12. João vai começar a focar no primeiro grupo: filhinhos, escrevo a vocês. E ele diz a causa de escrever: porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Filhinhos aqui, ou em outras traduções, ele chama de criancinhas. Está apontando para o fato de que todos os crentes foram perdoados e feitos filhos de Deus. E recebem aqui um tratamento afetuoso de João, porque ele os considerava como filhos. É o pai na fé deles que ensinou, discipulou. E João começa a encorajar esses irmãos. Lembrem-se que vocês foram perdoados. E foram perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. E temos aqui o primeiro grupo de pessoas: os que iniciam na fé, os convertidos. Se você lembrar da sua conversão, o que mais te marcava? O que mais marca uma pessoa que começa a iniciar os passos na fé? O que mais nos traz um confronto, um consolo, uma alegria? Não é marcante o fato de você descobrir e saber que os seus pecados foram perdoados? Não é marcante o fato de você saber que você tem uma nova vida em Cristo? João está lembrando estes, os que iniciam na fé. Aquilo que marca são estes que compreendem a base deste perdão por causa de Jesus Cristo. Nessa fase da caminhada cristã é muito marcante o perdão dos pecados. João está seguro que estes filhinhos recebem e são recebidos como filhos de Deus, lembrando-os do perdão diante da provável confusão que os falsos mestres atuavam naquele tempo. E a causa deste perdão é clara. Não é algo misterioso, como algumas seitas da época. Não é algo confuso, como os falsos mestres pregavam, mas é algo real e glorioso. Se você notar, ele complementa: este perdão é concedido por causa da pessoa de Jesus Cristo. Não é que existe um tipo de poder mágico no nome de Jesus, não é por causa disso, mas é por causa dos méritos de Cristo Jesus. Não é que você vai dizer o nome e tem um tipo de passe de mágica, não. É na obra de Cristo Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. E esses que iniciam na fé têm a convicção e a consciência clara que através da obra de Cristo Jesus, eles que estavam perdidos, distantes de Deus, agora são encontrados, adotados na família da fé. E isso marca esse primeiro estágio da nossa jornada. João os chama de filhinhos, pois todos que são resgatados por Deus fazem parte da obra redentora e já recebem os maiores privilégios em Cristo. Na prática, pense em que instituição, em que empresa, em que tipo de ONG ou de projeto
que ao você se inscrever, você já recebe todos os prêmios, todos os benefícios, as promoções. Não existe. Mas na fé, os primeiros que se inscrevem, aqueles que adentram na caminhada da fé, já recebem tudo aquilo que precisam para a sua caminhada. Já recebem um nome escrito no livro da vida, a salvação. Já recebem o perdão pelos pecados em Cristo Jesus. Os iniciantes na fé já recebem os maiores privilégios da graça de Deus. Por isso ele escreve filhinhos. No cristianismo, todos aqueles que iniciam a caminhada já recebem tudo que precisam. Se você notar no verso 14 da sua Bíblia, ele fala: filhinhos, vocês conhecem o Pai, o Deus criador de todas as coisas. Aqueles que iniciam na fé já têm uma íntima relação com Deus, uma íntima comunhão com Deus, já têm acesso ao Deus criador de todas as coisas. E isso é grandioso, isso é marcante, saber que você pode falar com Deus. Talvez para nós, que já estamos há muito tempo na caminhada da fé, os experientes, os fortes, isso não nos traga tanto ardor, tanto fogo, tanta paixão. Mas o ensino do verso de número 12 é esse, para que talvez nós que já estamos há muito tempo caminhando na jornada da fé, voltemos o nosso coração a isso que nos marca, a lembrar que Jesus perdoou os nossos pecados de uma vez por todas, a lembrar que Jesus é aquele que está acessível para cada um de nós, a retomar essa alegria no nosso coração, como aqueles que estão iniciando na fé. Se você é um iniciante na fé, desfrute do relacionamento com Deus, Criador de todas as coisas. Desfrute cada dia mais da comunhão com os demais irmãos. E para aqueles que são experientes, cuidemos dos mais novos. Tivemos uma profissão de fé e apresentação de novos membros, alguns domingos atrás. E nós, como mais experientes, com mais tempo na caminhada cristã, temos o desafio de cuidar destes que estão iniciando a jornada. Temos o desafio de dar atenção a estes novos membros da igreja local, de acompanhá-los, de exercitar a longanimidade com eles, de ensiná-los, de sermos testemunhas na sua vida e referencial. Muitas das vezes, o que nos falta é o desafio de voltar no nosso coração essa marca, esse amor, uma paixão por Cristo, como nós tínhamos no início. Você que é mais maduro e experiente na fé, lembre-se dessa verdade, lembre-se desta verdade que nos traz alegria. Note no verso seguinte da sua Bíblia, no verso de número 13, que João fará a distinção agora de mais dois grupos dentro da igreja. Verso de número 13. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. João se dirige agora aos pais. E como nós vimos no começo, não é os pais de família, ou os pais que têm ali uma condição já com filhos, um âmbito de sucesso, não. São aqueles que já estão experimentando da fé há algum tempo. São chamados aqueles maduros na fé. Na cultura da igreja primitiva, era comum chamar de pais na fé aqueles que tinham mais experiência, aqueles que já tinham aplicado a sabedoria, passado por muitas dificuldades e desafios, aqueles que eram chamados de anciões, sabiam nortear o caminho. João não está elogiando aqui pela idade cronológica, mas por causa da profundidade espiritual dessas pessoas. Este grupo certamente estão há anos sendo tratados por Deus, anos escutando a voz de Deus, anos envolvidos nas atividades da comunidade da igreja, anos dedicados em oração, em quebrantamento, anos degustando e desfrutando do jejum, da meditação na palavra, anos estudando a palavra do Senhor. Esses são chamados pais na fé. Você se identifica com estes? Aqueles que se agarram aos meios de graça, que sabem que a oração é tudo que temos como alimento, que provê para o nosso coração, que sustenta a nossa alma. A oração pode muito em seus efeitos. Às vezes, na força do nosso braço, nós não poderemos fazer certas coisas, mas por vias da oração, nós podemos nos render aos pés do Senhor Jesus e lembrar o nosso coração que Ele governa todas as coisas. Os mais experientes na fé, os pais, são estes, que sabem indicar o caminho para os iniciantes, que sabem olhar as placas de sinalizações corretamente e dizer: desvie daqui, vá por aqui. Não pegue atalhos, entre a porta estreita, não a porta larga.
O caminho é difícil, mas existe um galardão eterno que pode ser desfrutado. Você se identifica com estes? Os mais experientes na fé, que têm a sua fé ancorada na graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você se identifica com esses pais? Os pais têm esse estágio de maturidade cristã, porque para eles estão fundamentados. Eles têm um conhecimento profundo de quem é Cristo em sua natureza divina e humana. Eles têm um conhecimento profundo da obra redentora de Cristo. Eles têm um conhecimento profundo de Cristo e o seu poder soberano e o seu governo completo. Eles não são pessoas superficiais. Eles não são pessoas que estão caminhando há anos e talvez não aproveitaram e compreenderam de como Deus governa por meio das provações e tentações na nossa vida, nos moldando conforme a imagem de Cristo Jesus. Eles são pessoas que são sensíveis ao falar de Deus, sensíveis a entender a palavra revelada, sensíveis a aplicá-la ao seu próprio coração e ajudar outros a caminharem rumo à eternidade. Estes colocaram em prática o conhecimento e sabedoria bíblicos dia após dia. Certo comentarista vai dizer: estes, maduros na fé, podem testemunhar. Eles podem ser aqueles sábios que indicam o caminho e que encorajam as pessoas a permanecerem firmes quando as fortes ondas batem sobre o nosso barco. Quando tudo parece perdido, estas pessoas maduras na fé se apresentam com conhecimento prático, com princípios bíblicos, e isso faz toda a diferença na vida da igreja. E isso faz toda a diferença para o nosso testemunho lá fora. Estes irmãos estão constantemente nos cultos, constantemente nas EBDs. Eles não perdem oportunidade de ensino. Eles estão aprendendo cada dia mais. Eles têm uma ânsia de aprender acerca da obra de Cristo Jesus, dia após dia. Na prática, esses irmãos são piedosos, porque as suas falhas, quando eles falham, eles conseguem apontar para a cruz de Cristo. É semelhante a um pai muito experiente, que quando erra dentro de casa e os filhos observam a falha que ele teve, talvez com a esposa, ele se apresenta à esposa, pede perdão, olha para os filhos e diz: filhos, eu falhei, mas vamos juntos. O papai vai mostrar para onde ele vai quando ele falha, onde ele deposita os seus joelhos, onde ele deposita as suas queixas, seus lamentos e as suas tristezas, em oração, diante da cruz de Cristo. As pessoas mais experientes não são orgulhosas. Elas têm a humildade e a coragem de ensinar outros através da sua própria vida. Por isso são chamados de pais na fé. Você considera um pai aquele que você respeita e ombreia, porque ele vai direcionar o caminho com muita amabilidade, com muita paciência. Percebam que a maturidade aqui é utilizada por Deus para uso principalmente na igreja. São homens que ensinam outros homens, são mulheres que ensinam outras mulheres, são homens piedosos sendo referencial na igreja de Cristo Jesus. São pessoas que não se conformam com o presente século, não se deixam distrair, mas correm e continuam correndo para Cristo. Não há distrações para essas pessoas. Não há ilusões do coração, mas apenas o foco na majestade gloriosa de Cristo Jesus. Na prática, esses que são maduros continuem buscando compreender a pessoa e obra de Jesus. Aproveitem ainda mais da comunhão e dos ensinos bíblicos. Não deixem perder a alegria do perdão dos pecados. Não se aposente na sua vida cristã. Porque é comum nós chegarmos em certo estágio da nossa vida cristã e dizer: eu já caminhei muitos anos. Eu já produzi muito, eu já investi muito na igreja. Eu já trabalhei em todas as sociedades da igreja. Eu já fiz, agora eu vou deixar com os mais jovens. Eles têm vigor e força. Chega, vou me aposentar. Ou então, de outra forma, dizer: eu já aprendi tudo, eu não preciso de mais uma escola dominical. Eu não preciso de mais um culto. Um culto só já é suficiente. Não se deixe iludir o seu coração. Todos os dias nós precisamos ouvir, porque através de ouvir a palavra do Senhor, a nossa fé é alicerçada. Nós precisamos todos os dias, de forma constante, talvez aprender um pouco mais, mas às vezes nós precisamos estar em ambientes como este, para que possamos ensinar outros. Às vezes nos falta disponibilidade de perceber a nossa jornada na fé,
para que assim possamos disponibilizar tempo para ensinar outros a continuarem também. Observe na sua Bíblia, no verso de número 13 ainda, que João foca no terceiro grupo, jovens. Escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. E como eu disse, jovens, certamente João não está falando de idades, nem de grupos de pessoas dentro da igreja, como crianças, adolescentes, adultos, não. Mas sim dos estágios de crescimento e amadurecimento na fé. Ele está agora dizendo, você consegue perceber o seu crescimento e o seu amadurecimento na fé? Você consegue distinguir se você é um iniciante, se você já é um pai experiente na fé, ou se você é um jovem que está no ápice, no vigor do conhecimento, das forças. Jovens aqui indicam os crentes que estão no vigor da sua fé. E é natural que esses jovens, na caminhada espiritual, que estão aprendendo a se tornarem um pai na fé, comecem a lidar com situações desesperadoras, situações difíceis. E sintam as provações e tentações. Jovens que, apesar de tantos tropeços e erros, devem continuar seguindo na direção de se tornarem pais na fé. Jovens que, porventura, já tenham 5, 6, 10 anos de caminhada e estão experimentando lutas, eles devem ser lembrados que a palavra de Deus permanece com eles. Os iniciantes na fé estão aprendendo a fazer a palavra habitar em seu coração. Os jovens que estão experimentando as provações e tentações estão agora experimentando tirar a sua confiança das coisas e colocá-la na graça do Senhor Jesus. Estão experimentando sondar os seus desejos e motivações diante da palavra de Deus, para que se tornem mais experientes. Temos então aqui um grupo de crentes que já passaram pelo momento de conversão e enfrentam grandes desafios, experimentando e aprofundando o seu conhecimento sobre Cristo Jesus. São pessoas que têm um amor zeloso, um ímpeto, são corajosos, desejam fazer, proclamar, evangelizar, mas lidam diariamente com as suas lutas, com as batalhas do pecado, com as batalhas de caráter. E às vezes se deixam vencer pela tristeza. E aqui João está encorajando este grupo. Lembrem-se, já venceram o maligno. Já venceram todo tipo de oposição pelo poder e mérito de Cristo Jesus. Na prática, você que tem permanecido firme no Senhor, você tem desfrutado da comunhão? Você desfruta da comunhão de Deus? Ou você já deixou isso se tornar como algo normal? Por vezes algo comum na sua vida, na sua rotina. Você continua engajando outros a percorrerem um caminho da porta estreita? Você continua servindo a igreja e proclamando a verdade para o seu coração e para outros? Porque há uma diferença aqui. Muitos caem na ilusão do pecado que nos cega, que não apenas nos leva à morte, mas ele tem o poder de nos cegar na nossa jornada cristã, de ir suavizando as nossas falhas e limitações, de ir suavizando o nosso pecado e de nos fazer enganar, dizendo, você não precisa pregar para si mesmo, você não precisa meditar na palavra, você não precisa se aprofundar. Mas a verdade é que nós precisamos, dia após dia, nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos ler a palavra para o nosso coração e ouvir, para que esta palavra retire todo o engano e foque na graça do Senhor Jesus Cristo. Igreja, cuidem dos nossos jovens, audaciosos, corajosos, porém que precisam do nosso cuidado. São irmãos que estão lutando diariamente e almejam com todo vigor servir a Cristo. Cuidemos daqueles que iniciam na fé, que foram apresentados aqui. Mas cuidemos também daqueles que estão no alto vigor, com um motor a todo vapor, que têm força, que desejam e almejam continuar servindo a Cristo. Que saibamos nós, os experientes na fé, e toda a igreja, conduzir todos estes grupos com humildade, direcionando o coração de cada um destes até o nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, se você notou no verso de número 14 da sua Bíblia, nós temos no verso 14 um tipo de repetição. Certo comentarista vai chamar isso do encontro destes grupos dentro da igreja, da comunidade da fé. E ele vai dizer, veja a beleza do verso 14.
Se você consegue imaginar esses grupos diferentes, de diferentes idades, talvez o novo convertido de 70 anos, junto com o mais experiente de 50 anos e o mais forte de 30 anos, juntos, eles estão crescendo na mesma missão, no mesmo evangelho, na mesma fé e servindo ao mesmo Senhor. Verso de número 14. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Filhinhos, vocês conhecem o Pai. Desde o mais pequeno que adentra na aliança de Deus já recebe todos os privilégios do Evangelho. Perdão de pecados e a salvação em Cristo Jesus. Os pais, os mais experientes, já conhecem aquele que é desde o princípio. Eles conhecem de forma profunda que Deus é o autor de todas as coisas, que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Começo, meio e fim. Ele é o Deus que está acima do tempo. Os pais experientes na fé têm as suas expectativas elevadas de forma eterna. A sua expectativa não são nas coisas terrenas, são nas coisas celestiais. Por isso eles conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, escrevi a vocês porque são fortes, estão no ápice da força, e a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês já venceram o maligno. O que você encontra nesse texto? No final do verso 14, João está nos convidando a perceber que para toda a caminhada, todo o crescimento cristão, nós precisamos uns dos outros. Você precisa daqueles que estão iniciando na fé. Eu preciso, nós precisamos, porque são eles que nos lembram da marca, da evidência, da alegria de estar participando da família da fé, que por vezes nós deixamos essa alegria escapar, sumir. Nós precisamos dos jovens, os que estão lidando e enfrentando com muitos desafios. Eles nos lembram que nós não podemos parar ainda. A corrida que nos foi proposta, nós precisamos também corrê-la, não caminhar. Porque às vezes muitos chegam num certo tempo da jornada da fé cristã e começam a caminhar, a ir devagar, observando, analisando. Não, meus irmãos, é uma corrida, como diz o apóstolo Paulo. É uma batalha, não é um passeio. Nós somos peregrinos nesta terra. E os jovens nos lembram que ainda há muito o que se fazer, há muito o que investir na vida de outros, há muito o que produzir para a glória de Deus. Há muito. Não se deixe levar por pensamentos enganosos. Que para crescer e nos aprofundarmos ainda mais na fé, na esperança e na perseverança, é necessário que os outros nos ensinem o caminho, nos apontem a direção e se tornem um referencial como Cristo foi e tem sido para cada um de nós. Nós precisamos de cada um dos irmãos à nossa volta. Nós precisamos lembrar que para colocar o nosso caminho puro diante de Deus, os jovens nos mostram que nós devemos alicerçar a palavra em nosso coração. Para tomar as decisões corretamente, para fazer tudo para a glória de Deus, nós precisamos que a palavra de Deus permaneça em nós. Tenham paciência com os mais novos na fé. Exercitem os dons uns com os outros. E lembre-se, precisamos uns dos outros, pois o crescimento é mútuo. Recebemos o ensino e ensinamos. Recebemos os dons e servimos. Desfrutamos e compartilhamos. E tudo isso para a glória de Deus. João está fazendo esse convite para você nesta manhã. Para que você saia daqui, refletindo no seu coração, depois daquelas provas tão tensas da vida cristã. Para que você enxergue, talvez não que você está no estágio de iniciante, maduro na fé ou mais experiente, mas que você talvez sonde áreas na sua vida cristã, talvez áreas emocionais, financeiras, familiares, profissionais, dos seus planos e desejos, que talvez são áreas que ainda você tem lidado com inexperiência bíblica. Talvez áreas que você não tem entregado ao Senhor Jesus. Áreas que você diz, Senhor, nessa gaveta aqui, eu consigo lidar. Nessa área aqui da minha vida, eu consigo direcionar.
Mas o convite de João é para que você reflita com seriedade, examine com profundidade e perceba que se não existem áreas na sua vida que você precisa experimentar da orientação bíblica do Senhor Jesus. Você tem amadurecido no conhecimento sobre Deus, na sua jornada cristã? Você, sendo um iniciante, experiente, ou já um pai na fé, ou um jovem com grande vigor, você tem nos seus pensamentos, nas suas atitudes, direcionado tudo isso para a cruz de Cristo? Os sucessos, as perdas, as falhas. Você é um testemunho de que você é uma pessoa que recorre sempre à cruz de Cristo?